Fala, nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, já sabe? Deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Meus amigos, minhas amigas, o primeiro destaque no nosso plantão tricolor de hoje, em que a gente vai falar sobre atacantes, que a gente vai falar sobre os jogadores ali que atuam no setor ofensivo. Vamos falar sobre Thiaguinho, que postou em collab com o Orlando City nas redes sociais, que vai utilizar a camisa 7 lá no Orlando City nessa temporada. E a gente deseja, evidentemente, muito sucesso para Thiaguinho, prata da casa, atleta promissor da nossa base, que estava desde muito pequeno, muito novo por aqui, que foi muito acolhido e viu a gratidão do torcedor sendo manifesta. Parabéns para Thiaguinho nessa nova trajetória no futebol, agora vestindo a camisa do Orlando City com esse devido destaque, né, de chegar e já utilizar ali a camisa 7, que é um número de titular, para muitos, um número muito simbólico por conta de Cristiano Ronaldo. Enfim, destaque bacana, destaque legal aí para esse número. Destaque não tão legal para Del, que acabou sendo expulso na partida contra a equipe do Fluminense. Não dá para dizer que ele agiu de maneira infantil, apesar da idade. Não dá para dizer que ele foi agressivo e de alguma maneira imprudente. Nem imprudente dá para falar que foi, sim, por levantar o braço mais do que devia e esse braço estar na direção do rosto do adversário numa disputa ali dentro da grande área. Acho que houve imprudência, né? Acho que talvez essa até seja a palavra mais pertinente. Não foi a situação montada de maneira arquitetada para poder torná-lo vilão, mas foi um tipo de ação que poderia ser evitada e acabou gerando um prejuízo importante. O Bahia vinha no ritmo muito bom depois de ter feito o gol de empate. A tendência era que conseguisse buscar essa virada, mas a expulsão acabou neutralizando até essa ideia que estava sendo desenvolvida, que estava sendo arquitetada, tá? Então tá aí o destaque do nosso querido Rogério, do nosso querido Del, que infelizmente não foi um destaque dessa vez positivo. O Rogério até falou na entrevista coletiva sobre a situação de Del. Eu vou trazer aqui só essa parte de Del, porque é uma parte que eu tenho separado aqui no celular, e aí depois eu destaco outro aspecto que eu queria mencionar. Vamos lá, vamos ver aqui. Eu vi jogadores de 35 anos fazerem o mesmo. Eu acho que é legal que o torcedor acolheu, e eu tenho certeza que daqui para frente todo jogador que for expulso vai ser aplaudido aqui no estádio, ovacionado, né? Então, não tem idade. Isso poderia ter acontecido com o William José. Vai se desvencilhar da marcação, não tem por que crucificar, e acho que é bom ver a reação do público, que ela seja sempre de maneira igual para todos os jogadores. Enfim, tá aí, rapaziada, Ceni sendo justo e trazendo essa situação que acabou sendo, de certa maneira, ruim para o Bahia no desenvolvimento do jogo, como uma lição a ser extraída de forma positiva pela reação do torcedor. O torcedor realmente acolheu, o torcedor entendeu a situação, entendeu o cenário. Primeiro jogo de Del dentro de casa, na Arena Fonte Nova, no time principal do Bahia, numa Série A. Então isso é algo que acaba pesando ali, traz um pouco de ansiedade, de agonia, até de angústia, para poder tentar mostrar serviço, e isso acabou fazendo com que eles prejudicassem na sua decisão. No final de semana deve ser utilizado contra a equipe da Juazeirense lá em Juazeiro, e depois deve voltar a ser relacionado com um descanso um pouco mais amplo, tá? Enfim, essa é a situação do nosso querido Del, e também o posicionamento, para mim, assertivo do técnico Rogério Ceni a respeito deste assunto, meus amigos. Bom, ainda sobre essa vertente, né? A gente falou sobre um camisa 9 barra, entre aspas, camisa 9, que é Thiaguinho, um outro camisa 9 que é Del, e agora sobre Júnior Santos, que poderia vir para ser uma espécie de camisa 9, né? Um jogador de mais mobilidade, de um pouco mais dinâmica, mesmo sem jogar como centroavante, poderia contribuir ali em outras posições. E vale o destaque, inclusive isso foi pontuado aí nas redes sociais da Casa TV, para a permanência de nosso querido Júnior Santos lá na equipe do Atlético Mineiro, por não chegar o Atlético Mineiro, né, a um acordo com o Bahia, e pelo próprio Júnior Santos acabar não cedendo, como poderia vir a acontecer. A Casé posta o seguinte: Júnior Santos não vai para o Bahia, os clubes não entraram em um acordo pelo pagamento do salário do atacante durante o vínculo. O atleta ainda não atuou
nesta temporada. Inclusive, ontem estava acompanhando o jogo do Atlético Mineiro de casa, né? Júnior Santos praticamente descartado. Praticamente não, foi descartado. Houve interesse maior até da parte dele, mas não o suficiente para ele poder abdicar de algumas questões para poder reforçar o Sport Clube Bahia, tá? Então esse é o panorama atual. O Júnior Santos realmente não deve vir. Por sinal, o Rogério Ceni falou sobre essa busca por um jogador ali da posição enquanto Alejo Vélez não chega, em um questionamento feito pelo nosso querido Fernando Ramos, repórter aqui do Sou Mais Bahia. Vamos ver o que foi dito por Rogério. Boa noite, Rogério. Na minha avaliação particular, uma partida um pouco abaixo do William José hoje, né? E você oportunizou o Del, um garoto que você sempre disse que é um moleque que precisa entrar aos poucos, né? E hoje, infelizmente, ele acabou sendo expulso. Você acha que, depois de todo esse cenário que aconteceu no jogo de hoje, aumenta a necessidade de uma sombra para o William José, da chegada de um centroavante reserva? Eu te entendo. Eu não acho que o William José jogou abaixo, tá? Eu acho que teve jogadores que jogaram mais abaixo do que o William José. Ele não foi o jogador que teve. Não foi por isso que o nosso time não rendeu. Outros jogadores jogaram mais abaixo do que o William José. Sobre isso nós conversamos todos os dias e nós estamos atrás desse jogador para que venha o mais rápido possível. Nós não podemos, é o que eu falei, nós não podemos colocar o Del como uma solução com responsabilidade de resolver problemas de um garoto de 17 anos ainda, que não pela expulsão, não, mas por ter necessidade de amadurecimento, ele tem que jogar cada vez mais, seja num sub-20, seja aqui em determinados jogos. Isso nós estamos tentando nos mexer para ter em breve, porque agora também nós não o temos para o próximo jogo contra o Vasco, mas nós vamos encontrar alguma solução em curto espaço de tempo. Tudo bem. Bom, tá aí, gente. Rogério vai falar sobre a situação de Del. Aproveita o gancho para poder falar sobre essa busca por um jogador ali de área, um jogador que possa preencher essa lacuna, né? De Lúcio, de Thiaguinho, jogadores que saíram e não vimos reposição. O Del aí tem abraçado algumas dessas oportunidades, mas ainda muito jovem, tem muito ainda o que desenvolver, amadurecer para poder render em alto nível, né? Então ele aproveita a oportunidade para poder falar sobre essa busca, né? Vamos aguardar. Eu acho que vai ter um desfecho e o Bahia tende a trazer um jogador aí para poder ficar até o final do ano por empréstimo, para se desenvolver dentro desse momento, até Alejo Vélez chegar. Então vamos aguardar e torcer para que esse cara contribua e torcer para que o Grupo City, o Departamento de Scout, seja tão criativo quanto foi na busca por Estupiã naquela oportunidade, naquela ocasião, né? Vamos ver o que é que vai rolar, qual vai ser a escolha. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, que é muito importante, meu povo. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?